Quero convidar a todos a abrirem as suas Bíblias, o texto que se encontra na primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, nós faremos a leitura dos versos 15 a 17. 1 Timóteo, capítulo 1, versos 15 a 17. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. No mês de dezembro, geralmente quando você vai a algum estabelecimento comercial, você ganha um calendário chamado de folhinha. Não sei se aqui em Adamantina chama-se assim, lá na Grande São Paulo, aqueles calendários grandes a gente chama de folhinha. Havia aqueles calendários pequenos que se colocava na carteira, aquilo a gente chamava de calendário. E você já corre para ver os feriados do ano que vem. Não sei se você tem esse hábito, eu tenho. Você vai, o João tem, balançou a cabeça ali. Você já vai olhar quais lá são os dias marcados em vermelho para saber quais serão os feriados. E como sempre, você vai ver lá no último mês do ano, mês de dezembro do ano seguinte, em que dia da semana vai cair o Natal? 25 de dezembro. E você sabe que dezembro é um mês diferente de todos os outros. É o último mês do ano. É o mês das festas. É o mês em que se comemora o Natal no dia 25 e o Ano Novo na virada do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Neste mês, as cidades ficam mais cheias, as lojas têm um movimento maior, assim como os mercados. Muitos recebem o seu 13º salário. As pessoas reúnem suas famílias, enfeitam suas casas, as ruas ficam iluminadas. Nós compramos presentes, fazemos amigo secreto e chamamos todas estas coisas de Natal. Aí você pode me dizer, não pastor, apesar de tudo isso ser verdade, Natal é Jesus Cristo. Sim. Mas a que ponto você e eu compreendemos isso? Sim, porque se você é cristão e você sabe do óbvio, que Natal é Jesus Cristo, a que ponto isso faz diferença na sua vida? A que ponto isso mudou a sua vida, transformou o seu coração, mudou o seu ser? A que ponto isso mexeu com você de tal forma que você leva esta mensagem que você crê a outras pessoas? É disso que esse texto que nós lemos nos fala, do propósito do Natal. Acredito que você nunca ouviu um sermão num culto de Natal nesse texto de 1 Timóteo 1, de 15 a 17.
Geralmente nós ouvimos sermões de Natal ou em Mateus 1 e 2, ou em Lucas 1 e 2, talvez em algum texto messiânico do profeta Isaías. Mas o que tem de Natal aqui? Ora, nós temos aqui o grande propósito do Natal. E Paulo, já idoso, perto da sua morte, preso, sabendo que ele não teria muito tempo aqui nessa terra, ele escreveu esta carta, a primeira de 2 cartas, ao seu filho na fé, Timóteo. Timóteo era um jovem pastor que havia sido deixado por Paulo para pastorear a igreja de Éfeso. E Paulo, no alto da sua experiência como pastor, como missionário, como apóstolo e principalmente como crente, ele relatou a Timóteo, nos relata qual é o propósito do Natal. Ele já faz isso logo de cara no versículo 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. O que Paulo vai dizer aqui é algo fiel. Nós vivemos, meus irmãos, num mundo de muitas vozes, num mundo em que muitas verdades, entre aspas, são faladas e ouvidas. E na nossa geração, isso é ainda mais evidente, porque hoje nós temos as redes sociais e hoje todo mundo tem voz. Se você viveu dos anos 90 para trás, você não tinha voz de maneira de alcance mundial. As vozes vinham de uma caixa chamada televisão, ou de uma outra caixa chamada rádio. Mas você não falava ao alcance tão grande como nós temos hoje. E hoje todo mundo tem voz. Hoje todo mundo quer omitir a sua opinião. Hoje todo mundo quer fazer algum comentário em alguma postagem no Instagram, no YouTube ou no Facebook. Todo mundo tem a sua verdade. E ninguém quer ser chamado de mentiroso. Aliás, mentiroso é o outro que pensa diferente de mim. E aquilo que eu digo ser verdade, o outro vai dizer ser fake news, que em inglês, notícias falsas. Mas Paulo aqui traz uma palavra, uma mensagem que ele diz que ela é fiel, ou seja, ela é verdadeira. O que Paulo está falando aqui não é invenção da cabeça dele, não é algo criado por uma mente humana, não é uma lenda que foi passada de geração em geração, não é uma história escrita por um autor, um artista. O que Paulo vai trazer aqui, meus irmãos, é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. A palavra que Paulo vai trazer aqui é uma palavra que não deixa nenhuma dúvida. Ela é digna de total aceitação. O que Paulo vai dizer a seguir, meus irmãos, não fica nada para trás. Ninguém pode falar, mas não é bem assim, ele não explicou muito bem, tem algumas pontas soltas. Não, ele diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, e ele coloca 2 pontos. E ele diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo vai direto ao ponto. Esse é o propósito do Natal. Acredito que Paulo não teve isso em mente quando escreveu essas palavras inspirado pelo Espírito Santo. Até porque os primeiros cristãos não comemoravam o Natal como nós comemoramos. Paulo não está aqui falando de Natal, como nós entendemos. Mas Paulo aqui está falando do propósito da encarnação do Verbo, da vinda
do Filho de Deus ao mundo, que é nada mais, nada menos do que o Natal. Então Paulo diz o seguinte: o que eu vou falar para vocês é fiel, seja no mês de dezembro, ou seja em qualquer outra época do ano ou da sua vida. Seja na sua juventude, Timóteo, seja na minha velhice, eu, Paulo. Em qualquer momento, a palavra que eu tenho, Paulo diz, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é digna de toda aceitação. É uma palavra que todas as pessoas deveriam aceitar, que todas as pessoas deveriam ouvir, prestar atenção, recebê-la em seus corações. É uma palavra que é uma pessoa. Nós falamos no primeiro domingo de dezembro, pregamos o texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que o Verbo se fez carne. E a palavra usada pelo evangelista e apóstolo João ali, a palavra grega logos, que significa palavra. Jesus é a palavra. Então a palavra é o próprio Cristo Jesus. E Paulo usa esta forma. Ele não fala Jesus, ou ele não fala Cristo, ou ele não fala Jesus Cristo. Ele fala Cristo Jesus. Por quê? Porque existe uma ordem aqui. A palavra Cristo é a mesma palavra, Cristo é grego. É a mesma palavra no hebraico Messias, que no português é ungido. No Antigo Testamento, meus irmãos, reis, sacerdotes e profetas eram ungidos com azeite para exercerem as suas funções, os seus ministérios. Mas muito antes de qualquer rei, qualquer sacerdote, qualquer profeta ser ungido, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus declara a respeito do seu ungido, do seu Messias, do seu Cristo, o descendente da mulher. Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 1, que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. E essa eleição se deu antes que o pecado existisse, antes que o mundo existisse, antes que Adão existisse, antes que eu e você existíssemos. E nessa eleição já estava escrito que nós seríamos salvos pelo Cristo, por aquele que foi escolhido antes da fundação do mundo, por aquele que foi eleito, por aquele que foi ungido. Não existe outro. Nenhum outro é capaz de nos salvar. Você não pode confiar a sua vida a si mesmo, porque você não pode se salvar. Você não pode confiar a sua vida a uma religião, a uma igreja, a um pastor. Você não pode confiar a sua vida aos seus bens materiais, ao seu dinheiro, aos políticos, a um governo. Você não pode confiar a sua vida a ninguém, a não ser o Cristo, porque Ele foi ungido para isso. Muitas pessoas durante o Império Romano foram crucificadas. Muitas. Um número muito grande. E o que faz Cristo diferente de todos os outros crucificados? Todos eles sofreram fisicamente. Só que Cristo sofreu na sua alma. Ele bebeu o cálice da ira de Deus. Ele pagou o preço que ninguém consegue pagar. Ele foi castigado como nenhum outro. Porque o castigo de Cristo, meus irmãos, foi muito mais do que os cravos nas mãos e nos pés. Foi muito mais do que os açoites romanos. Os condenados no Império Romano também eram açoitados. Os condenados no Império Romano também eram crucificados. Os condenados no Império Romano também eram zombados e cuspidos. O que faz de Cristo diferente é que, além de todo o sofrimento físico, Ele foi escolhido pelo próprio Deus para receber o castigo de Deus. Como disse Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
Ou como o próprio Cristo disse, o cálice. Senhor, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça a tua vontade. E a vontade de Deus era que ele bebesse o cálice da ira de Deus. A vontade, meus irmãos, a gente não tem uma real e verdadeira concepção disso. Quando a sua unha fica encravada, você sente dor. Quando você tem uma cárie no dente, você sente dor. Quando você tem uma enxaqueca, você sente dor. Quando você topa o seu dedão no cantinho da cama, do guarda-roupa, você sente dor. Dores fazem parte da vida, mas ninguém que foi salvo por Ele saberá o que foi a dor que ele sentiu. Não tem dor que se compare. Nenhuma! Pense na pior dor que você já teve. Nenhuma! Não tem comparação. Porque essa dor nada mais é do que, meus amados irmãos, que o inferno. Sabe o que Jesus sofreu naquela cruz? O mesmo sofrimento que os ímpios sofrem no inferno. Lembra da história de Rico e Lázaro? O rico, ele estava sob tormentos. Jesus Cristo naquela cruz, ele sofreu tormentos. Era o peso do Pai sobre ele. E aí Paulo fala, Cristo Jesus. Jesus é a forma aramaica do nome hebraico Josué. Josué e Jesus são o mesmo nome, só que escritos em linguagens diferentes. E o que significa esse nome Jesus? Lá em Gênesis capítulo 1, versículos 20 e 21, vai nos dizer que José era desposado de Maria. José já era marido de Maria, prometido para Maria, era mais do que um noivo. Eles ainda não tinham tido relação sexual, mas eles já estavam casados. E Maria achou-se grávida. E a Bíblia diz que José, sendo um homem justo, resolveu deixar Maria secretamente, porque pela lei judaica, pela lei de Moisés, se José quisesse, ele poderia denunciar Maria como adúltera, uma vez que o filho que ela esperava não era dele, e ela poderia ser apedrejada. Mas José era justo, José amava Maria. Enquanto ponderava nestas coisas, apareceu em sonho, diz Mateus, versículos 20 e 21, a José e disse, não temas receber Maria, tua esposa, porque o que nela foi gerado do Espírito Santo. O menino nascerá e porás o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então veja o que Paulo está falando aqui. Quem veio ao mundo? Quem veio ao mundo foi aquela pessoa que Deus ungiu, que Deus escolheu antes da fundação do mundo, para que viesse ao mundo. Veja, Deus não escolheu um anjo, Deus não escolheu o arcanjo Miguel, Deus não escolheu Gabriel, Deus não escolheu um serafim ou um querubim. Deus escolheu o seu único filho, ungido. Para quê? Para que ele viesse salvar o seu povo dos pecados dele. E quando José teve essa visão, o texto bíblico diz que ele recebeu a Maria, sua esposa. E é maravilhoso como Lucas fala a reação de Maria. Maria, depois que soube que ela teria o privilégio de ser a mãe do Senhor, ela cantou o Magnificat. Lucas 1, 46 e 47, ela disse, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Os católicos acusam os protestantes de detestarem Maria, mas isso não é verdade. Nós amamos Maria, mas Maria não é mãe. Ela foi mãe. Maria é nossa irmã em Cristo. E uma coisa que destaca na voz da própria Maria
é ela reconhecer quem ela era. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Percebe? Momentos antes, o anjo havia dito para José que o menino se chamaria Jesus, porque Jesus significa Salvador. Jesus, porque ele salvaria o seu povo do quê? Das suas dívidas? Do Império Romano? Da inflação? Dos altos impostos romanos? Não! Salvaria o seu povo dos pecados deles. E Maria tinha essa consciência. Maria sabia que ela era pecadora. Sim, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque eu, Maria, preciso de um Salvador. E eu imagino, meus irmãos, na hora que tanto José quanto Maria pegaram o seu Salvador nos braços. Sabe uma coisa que chama a minha atenção naquele texto de Lucas 2 que nós lemos? Ali diz que um anjo falou para os pastores irem até Belém e lá eles encontrariam um menino deitado numa manjedoura. Mas tinha um detalhe, você se lembra? O menino estaria envolto em faixas. Hoje em dia, quando uma criança nasce, se você já percebeu isso, parece que os nenéns de hoje são diferentes dos nenéns de antigamente. Eles já nascem meio durinhos, já consegue até colocar ele em pé. Mas eu lembro que antigamente você enfaixava o neném era meio mole, não tinha firmeza. Agora pense, o Rei do Universo, o Senhor de toda a terra, o Deus Todo-Poderoso, num corpinho frágil, tão frágil, que foi necessário que sua mãe e seu pai, humanos, tiveram que enfaixá-lo para protegê-lo de qualquer queda, de qualquer fratura. Você consegue conceber um negócio desse? Hoje a força está no físico, de homens fortes, de pessoas que levantam peso. Hoje a força está em economias potentes, em países ricos. Hoje a força está em impérios industriais, empresariais. Só que todo o poder estava encapsulado num corpinho que precisou ser enfaixado. Você tem ideia do que é isso? E ali Paulo continua: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Este é o propósito do Natal, Paulo está dizendo. Ele não veio salvar você de decepções amorosas. Ele não veio salvar você de um governo ruim. Ele não veio salvar você da corrupção de políticos, de empresários e de juízes. Ele não veio salvar você dos preços altos exorbitantes. Ele não veio salvar você de um cônjuge abusivo. Ele não veio salvar você de dores físicas. Ele não veio salvar você do desemprego. Ele não veio salvar você de qualquer coisa a não ser dos seus pecados. E meus irmãos, parece que é estragar a festa no Natal. Mas é isso que é o Natal. Cristo Jesus, veio ao mundo para salvar pecadores. Então, se você se acha uma pessoa boa, se você se acha um bom membro de igreja, uma pessoa cumpridora dos seus deveres, se você acha que você é um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, se você acha que você paga suas contas em dias, que os seus pontos na CNH estão zerados, se você acha que se você se orgulha da sua família, se você se orgulha das suas contas pagas, se você se orgulha de qualquer coisa, Cristo não veio salvar você. Cristo veio salvar
pecadores. Cristo veio salvar gente da pior espécie. Cristo veio salvar gente podre, miserável, terrível. Cristo veio salvar os inimigos de Deus. E Paulo, ele continua dizendo, dos quais eu sou o principal. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, Paulo disse que ele era o menor dos apóstolos, que nem digno era de ser chamado apóstolo. Lá em Efésios 3, verso 8, ele diz que ele era o menor de todos os santos. Opa, já baixou um pouco. Ele era o menor dos apóstolos. Depois, em Efésios 3, 8, o menor de todos os santos. Chega aqui em 1 Timóteo 1,15, ele vai no fundo do poço. Ser pecador já é uma coisa ruim. Ser o principal dos pecadores é o fundo do fundo do fundo do fundo do poço. Só que Paulo aqui, meus irmãos, ele não está dizendo que ele era a pior pessoa do mundo. É claro que existiam pessoas piores que Paulo. É óbvio que isso era uma realidade. Só que o que Paulo está nos mostrando aqui, meus irmãos, é o seu reconhecimento da sua miséria. No Natal, meus irmãos, a gente não pode olhar para o outro no sentido de ver o defeito ou o pecado do outro, mesmo que o outro seja mais pecador do que eu. Mas no Natal eu olho para mim e me vejo como um pecador. Se você está acima do peso, você não gosta de duas coisas: balança e espelho. Por quê? Porque balança e espelho revelam a verdade, revela o seu peso real e revela a sua aparência real. O Evangelho revela o seu estado real, pecador. A palavra Evangelho significa boas notícias, mas antes das boas notícias nós precisamos de más notícias. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a gente se acostuma. Se você vive na igreja desde que você nasceu, assim como eu, você se acostuma com o Evangelho. O Evangelho se torna uma coisa comum. Você não chora pelos seus pecados. Eu venho na igreja desde que eu nasci, meus pais me trouxeram na igreja, cresci ali na escola dominical, participei de acampamentos, fui batizado na infância, nós presbiterianos, fiz uma profissão de fé e me tornei adulto e aqui estou e vou indo. E a gente se torna como os judeus dos dias de Malaquias, conforme a gente começou a estudar hoje de manhã na escola dominical, com consciências cauterizadas. A gente para de ter a consciência do nosso pecado. A gente para de entender o quão sujo, o quão feio, o quão terrível, o quão fedido é o nosso pecado. Quando você se acostuma com a graça, você para de pensar no seu pecado. É bom você chegar numa casa limpa, não é? Filhos adolescentes, é bom quando você chega da escola com uma casa limpa, com a gaveta arrumada, roupa limpa e passada, comida na mesa. Mas alguém teve que fazer aquilo. A casa estava suja antes, a louça estava suja antes, a comida estava crua antes. Alguém teve que limpar, alguém teve que fazer. Você está perdoado hoje, mas alguém teve que vir e te perdoar. Alguém veio a este mundo para morrer uma morte que você e eu seríamos incapazes de morrer. Por isso, reconhecer-se como o principal dos pecadores significa você reconhecer a sua podridão. É muito bom você estar todo dia sabendo que se você morrer nesse dia, se você morrer hoje, você vai para o céu. É muito bom participar da igreja, é muito bom você estar entre irmãos, é muito bom saber que você foi perdoado, mas a gente precisa ter consciência dos nossos pecados.
e que os nossos pecados são horríveis. Jesus, ele veio a esse mundo, meus irmãos, porque nós somos pecadores. Se nós fôssemos bons, ele não viria. Se nós fôssemos santos, ele não viria. Se nós fôssemos perfeitos, ele não viria. Mas ele veio para salvar pecadores, e eu sou o principal. E agora eu digo isso. Quando que foi a última vez que você orou lá no seu quarto, com a porta fechada, e derramou lágrimas pelos seus pecados? E falou: Senhor, esse pecado aqui, porque você sabe que você tem aquele pecado de estimação. Você sabe que você tem aquele pecado que é mais difícil largar, mais difícil abandonar. Quantas as vezes, ou qual foi a última vez que você chegou lá no seu quarto, porta fechada, joelho no chão, braços estendidos e falou: Senhor, esse pecado aqui, ou esses pecados, Senhor, eu não consigo me livrar deles, Senhor, me ajuda, porque o Senhor Jesus morreu por esse pecado. Quantas as vezes você peca durante o dia, eu peco durante o dia, e quantas vezes a gente chega no final do dia e a gente nem confessa os nossos pecados, a gente já vai para a cama morrendo de sono, a gente vai para a cama pensando no que vai ter para fazer no dia seguinte, nas contas, no trabalho, na escola. Quantas as vezes você não acorda de manhã e fala: Senhor, obrigado porque o Senhor não me matou à noite, as tuas misericórdias se renovaram, porque eu merecia ter morrido. Quantas as vezes você não acordou domingo e falou: Senhor, obrigado, porque hoje eu vou para a tua casa, porque se o Senhor não tivesse me salvado dos meus pecados, eu seria como os demais, mas eu sou um pecador terrível, Senhor, eu não mereço. Paulo continua, versículo 16: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, agora ele inverte, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Quem era Paulo? Aliás, no início ele não era conhecido com esse nome. Ele era conhecido com o seu nome hebraico. Paulo é o nome grego. Seu nome hebraico é Saulo, chamado de Tarso porque ele era natural da cidade de Tarso. Saulo era um homem fiel à religião que ele professava. Ele era filho de fariseu, ele conhecia a Bíblia, ele foi criado aos pés de um dos maiores mestres daquela época, que foi Gamaliel. Ele era da tribo de Benjamim. Ele tinha muito conhecimento bíblico. Ele frequentava a sinagoga. Ele era zeloso na religião. Ele seria aquele crente que não falta no culto, não falta na escola dominical, que na quinta-feira ele está assiduamente no estudo bíblico, que nas reuniões de oração ele é o primeiro a chegar e o último a ir embora, que ele é dizimista fiel. Você conhece uma pessoa assim? Talvez você seja assim, ou eu. Paulo era assim, ou melhor, Saulo era assim. Só que quando ele foi convertido por Cristo, e ele reconheceu a sua miséria, ele reconheceu o seu pecado, e mais tarde reconheceu que ele era o principal dos pecadores, ele aprendeu uma coisa que ele fala aqui no versículo 16, que Cristo tinha paciência com ele. Paciência. Você é uma pessoa paciente? Às vezes nós não somos pacientes. Nós pedimos que os outros sejam pacientes conosco, mas nós somos impacientes com os outros. E Paulo, para poder aprender que o Jesus que ele perseguia era o Cristo profetizado no Antigo Testamento, levou tempo. Lá os Gálatas vai dizer que ele ficou 14 anos.
Quando você lê Atos capítulo 9, você pensa que tudo aconteceu rapidamente, em poucos dias, mas existe um hiato ali em Atos 9 de 14 anos. E Paulo vai falar isso lá em Gálatas. Então levou tempo para que o próprio Senhor Jesus Cristo, para que o próprio Espírito Santo trabalhasse no coração de Paulo, para que ele se tornasse quem ele foi. E a mesma coisa acontece conosco, porque Paulo fala que ele foi exemplo, que ele foi modelo. Deus tem paciência com você, porque se ele não tivesse paciência comigo ou com você, a gente já estava perdido. Quantas vezes você já perdeu paciência com seu filho? Se você é pai, se você é mãe, você já perdeu a paciência com seu filho, com certeza. Quantas vezes já perdeu a paciência no trânsito? Acontece. Quantas vezes você já perdeu a paciência no seu trabalho? Pode acontecer também. Agora pensa, você e eu somos tão imperfeitos quanto o nosso próximo com quem a gente perdeu a paciência. Agora pense num Deus perfeito e santo ter que tolerar gente pecadora todo dia, como eu e você. Todo dia o Senhor demonstra a sua, Paulo diz aqui, completa longanimidade. E essa completa longanimidade, uma paciência muito longa, que Cristo teve com Paulo, serve de exemplo para mim e para você. Porque, meus irmãos, salvação não é apenas o dia da sua conversão. Salvação não é apenas você se converter e depois você ser batizado ou professar a sua fé. A salvação ela é evidenciada numa vida inteira. A vida inteira do crente é uma vida de salvação, é uma vida de conversão. E durante a vida inteira Deus vai demonstrando paciência comigo e com você. Às vezes o pastor ele fica impaciente com os membros. Às vezes um presbítero fica impaciente com os membros. Ou com o pastor, mas é incrível a paciência de Cristo com a gente. Ele não desiste de você, Ele não desiste de nós, Ele não perde a paciência, Ele não perde a razão. Dia após dia, Ele perdoa os nossos pecados. Você cometeu um pecado hoje e amanhã você vai cometer o mesmo. Eu vou cometer o mesmo. E você vai pedir perdão, eu vou pedir perdão, Ele vai perdoar a gente. Consegue entender um negócio desse? Se seu filho comete o mesmo pecado todo dia, vai chegar uma hora que você vai falar para o seu filho, meu filho, não dá mais, né? Quantas vezes eu já falei para você arrumar seu quarto, dobrar suas meias, ajudar na cozinha, lavar o banheiro, e você não faz. Eu falo e você não faz. Quantas vezes você já falou isso com seu filho? Eu já falei isso com as minhas filhas. Agora imagina Cristo, que todo santo dia eu peco, você peca, e todo dia você chega para Ele, eu chego para Ele e falo, Senhor, me perdoa. Ele não fala, Senhor, de novo, mas de novo isso? Ele não fala assim. Ele tem completa longanimidade, meus irmãos, a todos os que hão de crer nele para a vida eterna. E você percebe que essa paciência, ela vai até a eternidade. Não vai chegar um dia que a paciência de Cristo vai terminar. Não vai chegar um dia que a paciência de Cristo vai se esgotar. Mas Ele permanece conosco, nos sustentando, nos dando da sua misericórdia e da sua graça, todos os dias, até o fim. Paulo conclui no versículo 17 com uma doxologia. O que é doxologia, pastor? Doxo, louvor. Logia, palavra. Uma palavra de louvor. Um cântico final. E ele diz assim no versículo 17: assim, ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Tem um cântico assim, lembra, Andrezão? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus... Como é que é?
ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, ao único. Ministramos o louvor. Foi tirado desse versículo, por isso que é bom cantar a Bíblia. Olha o que Paulo fala. Paulo, ele vai dizer que Cristo, ele é Rei. Ele é Rei. Os magos foram levar presentes ao Rei. Herodes tentou matar o recém-nascido rei dos judeus. E esse mesmo recém-nascido rei dos judeus foi morto como um rei, sendo zombado com uma coroa de espinhos na cabeça, com uma placa sobre a sua cabeça: Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Mas você que esteve aqui nos meses passados e ouviu a exposição de Apocalipse, você se lembra que Ele é o Rei dos Reis. Sim, num dado momento da história, Ele esteve enfaixado, colocado cuidadosamente numa manjedoura, mas Ele não deixou de ser Rei. Ele não deixou de governar. Ele não deixou de ser o supremo Rei. E esse Rei, ele continua dizendo, ele é eterno. Todos os reis da terra foram passageiros. Saul, Davi, Salomão, os reis de Israel, os faraós do Egito, Nabucodonosor na Babilônia, os Césares de Roma, todos os governantes de todos os países em toda a história, nenhum deles governou eternamente. Mas Jesus é o Rei eterno. Você consegue imaginar um negócio desse? As coisas acabam. Às vezes você olha para a sua casa, alguma coisa que você ganhou lá no seu casamento, você tem lá seus 30 anos de casado ou mais. Puxa, isso daqui está durando até hoje, ou isso daqui já está velho. Aquela panela velha, não é que faz comida boa, né? Mas aquela panela velha, você tem que jogar fora porque não funciona mais. Ou aqueles talheres que já estão oxidados, ou certas coisas que não compensam mais. Tudo se acaba, a nossa vida se acaba. Mas Ele é o Rei eterno, imortal. Vejam, Ele é o Rei eterno porque Ele não morre. Ele morreu, mas Ele está vivo. Então vejam, meus irmãos, Natal não é apenas 25 de dezembro, até porque Ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Alguns vão dizer que foi abril ou março. Mas o ponto é que nós amamos, cremos e fomos salvos por um Deus que é eterno, invisível. Moisés quis ver a Deus, quis ver a glória de Deus, mas ele não pôde. Isaías, quando viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, ele teve medo de morrer, porque os seus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, e ele era um homem de boca suja, que habitava no meio de um povo de lábios impuros. Ninguém podia ver Deus e continuar vivo. Agora pensa, Deus invisível se tornou visível através de Cristo. As pessoas podiam ver Deus agora através de Cristo. Mas você já parou para pensar numa coisa? Os evangelhos e os demais escritos da Bíblia não descrevem absolutamente nada a respeito da aparência de Jesus. Por quê? A Bíblia não fala do tom de pele, da altura, dos cabelos. Não fala nada. Sabe por quê? Para que não seja feita imagem dele. Sob qualquer pretexto. Não se faz imagem de Jesus, porque fazer imagem de Jesus é fazer imagem de Deus. E o segundo mandamento nos ordena não fazer imagem de escultura. Nenhum ator, nenhuma pintura, nenhuma arte é capaz de mostrar Jesus Cristo.
porque nós não vimos, mas um dia nós veremos. Um dia nós contemplaremos a sua face, estaremos frente a frente com Ele. Deus único, Ele continua dizendo. Na cultura grega existem vários deuses. Muitos povos ainda hoje acreditam em vários deuses diferentes. A cultura secular diz que Deus não existe, mas cria deuses para o seu conforto e ídolos para o seu coração. Mas só existe um Deus, e eu tenho certeza que Ele não se veste assim. Pegou a referência do Capitão América? Quem assistiu Vingadores lembra. Só existe um Deus, e eu tenho certeza que Ele não se veste assim. Só um Deus. Nós não entregamos as nossas vidas, nós não fomos salvos por um falso Deus, por um dos múltiplos deuses, mas por um só Deus. Honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Assim ele termina. É isso que a gente vai fazer pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Dar honra e glória para Ele. Por isso, meu irmão, minha irmã, neste Natal, e em todos os natais, e em todos os dias, agradeça a Ele. Lembre-se de quem você é, pecador. Humilhe-se. Deus, Ele se compraz em corações humildes. Deus, Ele se compraz em pessoas como aquele publicano que batia no peito no fundo da sinagoga e dizia: sê propício a mim, pecador. Não se exalte, nunca seja alguém cheio de si, não seja alguém que se acha melhor do que os outros. Sempre tem uma baixa concepção a seu respeito, cada um de nós, porque somos pecadores terríveis. E se nós somos quem nós somos hoje, crentes no Senhor Jesus Cristo, é porque Ele nos fez assim, é porque Ele nos perdoou, é porque Ele nos salvou, é porque Ele nos deu o seu Espírito, é porque Ele nos colocou na sua família, é porque somos filhos adotivos do Senhor Deus Pai. Mas todos os dias lembre-se de quão mau você é e de quão bom, amoroso, bendito, misericordioso Ele é, e viva para a honra e glória dEle. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.